Pronto. Agora sim, vamos dar início à nossa aula da disciplina de Bancos de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, escola técnica vinculada ao UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa aula de hoje, dia 8 de dezembro de 2020, é a nossa terceira aula do PSE 2, que é o período suplementar emergencial. Eu já vou iniciar apresentando a tela do meu computador, para que possamos ver aqui qual que é o planejamento para a aula de hoje. Só conferindo, aula gravando, ok. Eu gravo em 2 computadores, para evitar qualquer problema. Como eu disse, essa aula está sendo gravada para disponibilizar posteriormente para os alunos que não puderam estar presentes no momento. Essa tela que está aparecendo para vocês é o horário do nosso curso técnico em informática para esse PSE 2. Eu imagino que todos tenham cópia, já disponibilizamos esse arquivo para todos os alunos. Mas só para a gente situar aqui, hoje, dia 8 de dezembro, nós estamos iniciando a aula de Banco de Dados 2, agora às 13h30, são um pouco mais, 13h40 agora, e logo na sequência, às 15h30, nós vamos ter a aula da disciplina de Banco de Dados 1. Bom, sempre quando eu inicio essas aulas da disciplina de Banco de Dados, seja Banco de Dados 1 ou Banco de Dados 2, uma das coisas que eu já faço é já deixar aqui fácil o manual de referência que nós usamos em função de ter feito a escolha pelo software de banco de dados MySQL. Eu já disponibilizei para vocês e para quem me solicitou via grupo do WhatsApp do curso, esse arquivo PDF. É um manual do MySQL na sua versão 4.1. Mostrei também que no mysql.com existe também cópia dessa documentação, inclusive de versões mais novas, aqui no link de documentação. É possível ter acesso a todos os manuais do MySQL. Essa versão que a gente está usando é da versão bem antiga, versão 4.1, que é a última versão em português que eu tenho, em função, normalmente disponibilizo essa versão, porque alguns alunos têm algum tipo de dificuldade com o idioma em inglês, mas sempre lembrando que na nossa área o inglês é muito importante. E lembro também que tudo que vamos estudar está contemplado nessa versão 4, dentro do nosso planejamento, não tem nada de conceito ou recurso que não esteja contemplado nessa versão. Então, esse documento atende relativamente bem. Fica a sugestão, mesmo para aqueles que tenham uma certa dificuldade com o idioma inglês, que tentem, na medida do possível, usar o manual de referência em inglês. Vocês podem ver aqui, nós temos já para a versão 8.0, que é mais recente. Bom, dito isso, vamos para o nosso conteúdo a ser estudado na aula de hoje. Antes de falar desse conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês o que nós estudamos na aula passada. E só para facilitar, todas as aulas
que eu ministro, boa parte, né, das aulas que eu ministro já há alguns anos, eu tenho por hábito gravar essas aulas e disponibilizar elas no meu canal do YouTube. E é muito fácil de você localizar esse canal. Se você entrar no YouTube e pesquisar por André UFTM, vai aparecer aqui, como está aparecendo aqui. Esse aqui é o canal. E você clicando aqui no meu nome, você vai vir para essa página. E a sugestão é sempre que você use as playlists. Eu tenho por hábito organizar todas as minhas aulas em playlists por semestre, por ano, por tema, tá? Então, se você entra aqui nas playlists, você vai ter acesso, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma playlist da disciplina de aulas de linguagem de programação 1, desse nosso PSE 2. Temos aqui também a playlist dessa disciplina que está acontecendo agora, que são as aulas de banco de dados 2 do PSE 2. Se eu abrir essa playlist aqui, ó, eu vejo a primeira aula, que foi no dia 10 de 11 de 2020, a segunda aula, que foi no dia 24 de 11 de 2020, e a terceira aula é essa que a gente está iniciando agora, e hoje ainda eu devo colocar ela aqui, que será a terceira aula dessa playlist. Então, para quem ainda não conseguiu assistir nenhuma aula e for pegar todo o conteúdo dessa disciplina e as orientações, usando a playlist é muito mais simples, mais fácil. Tem aqui também a playlist das outras disciplinas, ó. Todos os projetos de extensão. Então, eu costumo organizar por playlist, então, acessando playlists é mais fácil de você entender a cronologia das aulas. Todas as aulas do PSE 2 e de eventuais outros semestres, né, vão estar disponíveis em playlist. Ó. Então, para quem faz a disciplina de banco de dados 2, é só acessar essa playlist. Quem faz a disciplina de linguagem de programação 1 também tem essa playlist aqui, e facilita bastante para que você possa acompanhar as aulas gravadas. Bom, vamos retomar então o nosso programa. Na última aula, nós estávamos estudando a parte de consultas a bancos de dados. Mais especificamente, nesse site, eu vou até aumentar um pouquinho aqui a letra para facilitar um pouquinho, vamos dar um zoom aqui. Acho que 125% é razoável, né? Então, nós usamos o site aqui para fazer exercícios de nível 3. Com isso, na aula passada, eu mostrei para vocês algumas funções, mais especificamente... Deixa eu ver como é que eu pesquiso nesse negócio aqui. Não gostei disso aqui não, peraí que eu vou abrir isso aqui em outro lugar. Não preciso mais. Então, deixa eu pegar isso aqui. Aqui. Vou abrir isso aqui. Que é mais fácil. Então, funções string. Falei muito desse item do manual nas primeiras aulas. O item 6.3. Falei muito de funções string, funções numéricas, funções de data e hora, dei exemplos. Então, recomendo fortemente que você tire um tempinho para estudar esse grupo de funções, exatamente como eu orientei nas aulas anteriores. E na aula passada eu mostrei algumas funções, fiz testes e fizemos muitos exercícios aplicando essas funções. Função left, nós chegamos a utilizar. Tudo isso está lá na aula da semana, na última aula. É só acessar a gravação da aula e fazer uma revisão. Bom, mas aí, na aula de hoje, para dar sequência,
visto que esse conteúdo que nós estamos estudando, eles são conteúdos e assuntos totalmente relacionados um com o outro. Na aula passada, a gente estudou bastante a instrução like. E ela não existe isolada de tudo que a gente vai estudar na aula de hoje. Eles se complementam, são funcionalidades que se complementam e colaboram para que você possa ter o resultado desejado da forma mais eficiente possível. Então, hoje nós vamos estudar o Group By. Esse Group By é um recurso sensacional, fantástico que nós temos em banco de dados. Vamos estudar também essas 5 funções. Essas 5 funções aqui, eu vou até recorrer aqui ao nosso manual, só para verificar que eu acho que ela tem um grupo de funções específica aqui, ó. É esse grupo aqui, ó. Achei a função sum. E aqui vamos ver que grupo de funções é esse. Ah, tá. Aqui no manual é o item 6.3.7.1. São funções Group By. Então, você veja que essas funções que eu estou relacionando aqui, que nós vamos estudar hoje, elas podem ser usadas em conjunto com o Group By. Então, deixa eu dar alguns exemplos que eu acho que vai facilitar. Deixa eu só conferir se eu não esqueci de colocar todas as funções. Vamos colocar isso aqui do lado. Eu vou conseguir rolar a página aqui, vamos ver. Então, a função count eu coloquei. A função AVG eu coloquei. Min eu coloquei. Sum eu coloquei. Aí tem umas outras aqui que são menos usadas, mas... então, essas aqui são suficientes para a aula de hoje. Bom, deixa eu ver como é que eu vou, para onde eu vou começar. Tá. Eu vou pegar algumas informações aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu ver que tabela desse banco de dados aqui pode me ajudar nesse... eu vou pegar a tabela de clientes. Vejam que nesse banco de dados eu tenho uma tabela de clientes, e essa tabela de clientes tem as colunas fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento. Então, eu vou fazer aqui um select, eu vou pegar todas as informações, asterisco, clientes. Pronto. Deixa eu dar uma olhada, vou mandar executar o comando. Está aqui. Lembrando que aqui nesse site tem uma limitação aqui, só 50 linhas, porque essa tabela pode ter muito mais informações, tá? E lembrando também que as informações que aparecem aqui são informações que foram inseridas aleatoriamente, tá? Então, ó, você pode ver que os dados são bem estranhos, né? Ó, nome 0. Mas eu acho que vai dar para a gente fazer um teste. Se der algum problema, eu uso outro recurso para explicar esses conceitos. O que eu vou fazer para explicar para vocês o conceito do Group By? Essas informações que foram apresentadas aqui, isso aqui, ó, é o conteúdo da tabela de clientes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print, vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar um pedaço da tabela, não vai dar para pegar tudo, mas esse pedaço aqui é suficiente para me explicar o conceito do Group By. Vou colar essa imagem aqui. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu dar uma organizada nessa imagem e eu já volto
Botando isso aqui. Aumentar um zoom nesse negócio aqui, para facilitar a visualização de vocês. Então, vamos lá. Tá aqui. Pronto. Aqui fica pequeno demais, e aqui fica grande demais. Tá, tive uma outra ideia. Eu vou cortar um pedaço desse negócio, porque eu queria que isso aqui ficasse numa página só, para facilitar a nossa vida. Já sei o que eu vou fazer. 100%, mas aí eu venho aqui e mando aumentar. Já melhorou. A visualização para vocês já ficou mais fácil. Pronto, vamos lá então. Vou aumentar isso aqui para mim poder demonstrar o que eu quero explicar para vocês. Isso aqui é uma amostra do conteúdo da tabela do nosso banco de dados, mostrada aqui, ó, que é da tabela de clientes, que tem fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento. Deixa eu pensar num exemplo que eu possa necessitar do grupo bairro. Olha só, em diversos momentos, em diversas situações, é necessário que você faça uma análise das informações que você tem dentro do banco de dados, separando essas informações em grupos. Imagina a seguinte situação. O dono de uma empresa quer saber do total de clientes que ele tem, quantos clientes têm algum tipo de dívida com a empresa, ou seja, não pagou alguma compra, alguma parcela, algum financiamento, quantos clientes eu tenho que estão em dia, não devem nada para minha empresa ou para minha loja, e quantos clientes eu tenho que tem algum tipo de débito, que deve alguma coisa para minha loja. Percebe que nessa questão que eu estou colocando, eu preciso, para ter a resposta, eu preciso separar os clientes da loja em dois grupos. Um grupo daqueles que estão inadimplentes, estão devendo, e um outro grupo de clientes que não me devem nada, que estão em dia. Então, esse é um exemplo de uma situação onde eu preciso separar as informações em grupos. Deixa eu pensar num outro exemplo, para ilustrar para vocês. Você tem uma loja, você é o gerente da loja, e você quer saber qual que foi a venda da sua loja em cada mês do ano. Então, vamos supor que a sua loja funciona assim. O cliente chega, compra, o vendedor emite a nota fiscal,
E a nota fiscal é um documento onde tem todas as informações daquela venda que foi realizada, e nessa nota fiscal tem lá o que foi comprado, quanto custou e o dia que foi feita aquela compra. Então, vamos esquecer computador por enquanto e vamos imaginar que lá no setor da sua empresa, da sua loja, você tem lá no escritório uma pilha de papel e cada folha de papel que tem nessa pilha é uma nota fiscal de uma venda que aconteceu na sua loja. E você quer saber, por exemplo, como é que foi o faturamento durante o ano? Quanto que eu vendi em janeiro? Quanto que eu vendi em fevereiro? Quanto que foi a venda do mês de março, abril, até dezembro? Você quer fazer essa análise porque você quer entender como é que está a dinâmica de vendas da sua loja. Percebe que nesse cenário, mais uma vez, há a necessidade de separação das informações que, no exemplo, são as notas fiscais, precisa de uma separação dessas notas em grupos. E o critério de separação dessas notas fiscais em grupos é o mês da emissão dessa nota fiscal, que foi o dia que aconteceu a venda. Então, você vai pegar aquela pilha de papel e colocar numa pilha todas as notas fiscais que foram emitidas no mês de janeiro. Outra pilha, em outro monte, você faz um monte com as notas fiscais emitidas em fevereiro. E assim sucessivamente. Este é mais um exemplo de necessidade de separação das informações em grupos. Mais um exemplo, vamos pegar um exemplo aí mais tecnológico do dia a dia. Você, quando assina esses canais de filmes, esses aplicativos, né, onde você assina mensalmente lá e tem um pacote de filmes e séries para assistir, ali também a gente tem uma separação das informações em grupos. Quando você vai na opção de filmes, você tem lá as opções de grupos, ou seja, eu tenho filmes de comédia, filmes de terror, filmes de ação, filmes de aventura, etc. Então, ao apresentar aquelas opções no menu do aplicativo, o aplicativo oferece a separação daquelas informações, que são todos os filmes disponíveis na plataforma. Eles estão também agrupados por tipo, né? Se é aventura, se é ação, se é drama, se é comédia. Então, mais uma vez, nós temos um exemplo onde há uma separação das informações em grupos. Bom, já falei alguns exemplos aí na teoria, vamos tentar transpor isso aqui para a nossa prática. Esse nosso banco de dados que nós estamos usando aqui de exemplo, como eu disse, é esse aqui, e nós estamos analisando a tabela de clientes. Nessa tabela de clientes, nós pegamos uma pequena amostra das informações que estão colocadas aqui. Essa coluna aqui, ó, deixa eu pegar aqui um lápis para me rabiscar esse negócio. Essa coluna... Opa, mas... Deixa eu pegar um negócio diferente, que estou meio sem coordenação aqui. Essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui é a coluna da tabela referente ao sexo do cliente, que é char de 1. Ou seja, aqui deveria ter apenas F de feminino e M de masculino. Mas, veja que na tabela de clientes, como a coluna sexo, char de 1, ela está como null, significa que o seu preenchimento não é obrigatório. Se o preenchimento não é obrigatório, nós temos situações como essa aqui, ó, onde em algumas linhas da tabela não foi feito o preenchimento dessa informação. Ok? Só uma informação. Oi, pode falar, Lucas. E no caso, quando é varchar de 60, por exemplo, por que não tem o 60 aí nessa tabela? Porque o varchar de 60, que no caso é o endereço, ou o nome, que é varchar de 50. O que acontece? Ele o varchar de 60 também está nulo. Ou seja, o preenchimento não é obrigatório. Então, às vezes, ao inserir a informação, não foi colocado nada, ou foi colocado espaço, que acaba não aparecendo, tá vendo?
Então, aqui no caso, ó, até o nome aqui, ó, esse nome, ele é obrigatório. Tá vendo aqui, ó, na tabela clientes, a coluna nome é varchar de 50, not null. Esse not null significa que é obrigado o preenchimento do nome do cliente. Porém, se a gente der uma olhada aqui, ó, esse cliente de código 10 aqui, ó, não tem o nome. O que certamente aconteceu nesse caso? A pessoa colocou espaço. Por isso que aparece assim, tá? Mas tudo bem, a gente vai conseguir fazer o teste, porque nós vamos, a princípio, só um exemplo muito simples. Eu quero saber, considerando, sempre quando a gente fala de separar os dados em grupos, a gente tem que ficar atento ao critério que será usado para a separação em grupos. Dos exemplos que eu citei, deixa eu recordar aqui. Quando eu falo que o dono da loja quer saber quanto que vendeu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, o critério para separar as notas fiscais das vendas é o mês da emissão da nota fiscal. Porque se eu separar todas as notas do mês de janeiro, depois todas as notas do mês de fevereiro, todas as notas do mês de março, eu vou obter a informação desejada. Então, sempre quando eu preciso separar os dados em grupos, eu preciso saber qual é o critério de separação em grupos. Quando eu falei lá da plataforma de filmes e séries, também o critério de separação no aplicativo, um dos, né, é o gênero do filme. Se é ação, se é comédia. Então, esse é o critério de separação dos filmes em grupos, para fazer o agrupamento das informações. Aqui no exemplo, eu estou querendo usar como critério de separação destes dados o sexo do cliente. Então, o que eu estou querendo como resultado? Eu quero pedir para o banco de dados para ele fazer o seguinte para mim. Eu vou falar para ele, banco de dados, separa para mim os clientes usando como critério de separação o sexo do cliente. Então, na prática, o que o software de banco de dados vai fazer para mim? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar sexo feminino e vai começar a fazer do mesmo jeito. Deixa eu dar só uma diminuída nesse negócio aqui, senão vai ficar meio... Ctrl W, vou diminuir isso aqui 90%, ele cai um pouquinho, libera espaço para mim. Então, vamos lá. O que vai acontecer internamente dentro do software de banco de dados é algo muito parecido com o que aconteceria com aquele monte de papel que eu falei para vocês, que onde cada papel seria uma nota fiscal lá naquela loja. Naquela loja que quer saber quanto vendeu em cada mês do ano. Então, do mesmo jeito que o funcionário dessa loja pegaria cada folha, que seria uma nota fiscal, olharia o mês daquela venda e colocaria no montinho correspondente, isso o software de banco de dados faz para nós. E daqui a um pouquinho eu vou mostrar qual é o comando que eu preciso para ele fazer isso. Então, o que nós vamos ter? O que eu vou fazer aqui para vocês nessa imagem é uma representação do que o software de banco de dados faz quando nós pedimos para ele executar um group by. Quando eu falar para o software de banco de dados, não só MySQL, qualquer software de banco de dados, tá, gente? Relembrando mais uma vez, estamos usando MySQL para aprender, mas tudo que estamos estudando aqui se aplica aos outros softwares de banco de dados também. Então, quando eu falar para o software de banco de dados que eu colocar um group by lá no comando, na prática, internamente, ele faz algo parecido com isso aqui, ó. Se eu falei para ele que o critério é o sexo do cliente, ele vai pegar esse cliente, qual que é o sexo dele? F. Então, ele vai criar um montinho, onde ele vai colocar todos os clientes do sexo F. Aí, tem mais um bloco de clientes aqui, ó. Todos esses clientes são do sexo M. Então, ele vai fazer um outro montinho só
com clientes com sexo igual a M. Aqui tem mais 3 clientes que são do sexo M, então ele coloca junto aqui, ó. Aí tem um cliente aqui que foi digitado errado e colocaram o sexo 1 para ele. Então, esse vai ser um outro. Deixa eu só organizar. Esse aqui não tem nada. Então, vai ficar junto com esse outro aqui que não tem nada no sexo também. Esses 2 aqui é nada. Esse aqui, o sexo é 1. Deixa eu pôr mais para baixo um pouquinho. Que aí eu vou pegar esses outros 2 aqui. O Zé e esse SDFSF. Aqui também não tem nada na coluna sexo. Fica junto com os aqui. Na sequência, nós temos mais 2 clientes que são sexo M. Então, a gente pega esses 2 e coloca lá, junto com... Ah, não, desculpa, M aqui embaixo. M aqui. Temos mais um que está sem nada no sexo. Sexo, espaço, vazio, sem nada. Vem para cá. Temos mais aqui 4 que também são sexo M, então vem para cá também. Tem aqui agora um que o sexo é F, então a gente pega e coloca lá junto com aquele F. E esses últimos 3 aqui é M, então vem para cá. Lembrando mais uma vez que isso aqui é só uma amostra dos dados da tabela. Dentro da tabela tem muito mais informação do que isso aqui. Bom, então, só para a gente analisar aqui, ó, o resultado, a princípio, são 4 grupos. Eu tenho esse grupo aqui, onde a coluna sexo não estava preenchida, nessa pequena amostra tinha 5, mas certamente dentro do banco de dados, lá nessa tabela com as centenas, milhares de linhas, pode ter mais. Aqui, um outro grupo com sexo com número 1. Aqui, os clientes com sexo igual a F. E, por último, um outro grupo onde o sexo dos clientes é M, provavelmente masculino. Então, a princípio aqui, com essa pequena amostra de dados, o resultado foram 4 grupos. Tá certo? Bom, isso aqui é o que acontece quando eu uso o Group By. Mas nós vimos que o Group By, ele vai trabalhar em conjunto com estas funções. Então, antes de mostrar o Group By, eu vou mostrar só, até para facilitar o andamento dessa aula, eu vou mostrar a função count primeiro. Essa função count é uma questão super simples, é uma função que conta. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar count, eu vou colocar o fone, eu vou colocar uma coluna da tabela que seja de preenchimento obrigatório. Isso aqui eu explico depois, tá? Poderia pôr um asterisco aqui também, ou posso pôr qualquer coluna da tabela, apesar de que a função count, ela vai fazer o seguinte, a função count, ela conta, deixa eu usar aqui para explicar, ela conta a quantidade de linhas. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu executar isso aqui de novo, só para trazer os dados aqui. A função count, o que ela faz? Dependendo dos critérios que a gente estabelece, a gente tem um certo, eu já falei isso nas aulas passadas, é bom recapitular quem não lembra. Toda vez que eu faço um comando select, eu tenho uma matriz como resultado. E a função count, ela simplesmente fala para mim quantas linhas
atenderam aquele critério, independente do que eu informe aqui, ó, tá? Vou colocar o fone, então, só para a título de teste. Então, o que eu estou falando aqui, ó, select, eu quero contar a quantidade de linhas que eu vou ter da tabela clientes. Então, se eu executar o comando, ó, eu tenho 660 linhas na tabela de clientes. Então, na prática, isso aqui significaria que eu tenho 660 clientes cadastrados. Aproveitando, antes de entrar no Group By, recordar um pouquinho daquilo que nós já estudamos. Olha só, e se eu colocasse aqui, ó, where, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou tirar o count, vou mandar mostrar todas as informações, eu quero todas as informações dos clientes quando o nome, até para a gente relembrar, o nome igual a letra A. Então, a função left pega do nome do cliente o primeiro caractere. Primeiro caractere à esquerda. E eu quero que esse primeiro caractere seja a letra A. Então, o que eu estou falando na prática? Clientes que têm um nome iniciado com a letra A. Como é que eu sei que é isso? Porque a função left vai pegar o primeiro caractere à esquerda da coluna nome da tabela clientes. E isso aqui é uma regra, é um critério de separação, de filtro. Ou seja, o software de banco de dados vai na tabela de clientes e aplica esse filtro. A linha que atende a esse critério vem para a matriz resultante, vem para o resultado que me interessa. O que não atende a esse critério é descartado da consulta. Então, vamos ver o resultado disso aqui. Perceba que aqui nesse resultado, todos os clientes têm um nome iniciado com a letra A. Bom, todos, Alfredo, Asdolfo, Augusto, Alexandre, Adriana, todos. Por que todos têm um nome iniciado com a letra A? Porque eu apliquei essa regra, esse filtro aqui na cláusula where, o que fez com que o software de banco de dados descartasse todas as linhas da tabela que não atendessem a esse critério. Então, executando novamente, veja que são vários. Quantos tem nessa situação? Se eu quisesse saber quantos tem, basta eu fazer o seguinte, count, eu mando ele contar. Como eu disse para você, a função count, ela vai contar quantas linhas tem na matriz resultante. Então, veja que, vamos lá, 74. Olha o resultado. Então, eu tenho 74 clientes que têm o nome iniciado com a letra A. Perfeito? Bom, e vamos ao Group By, então. Vou tirar isso aqui e vou colocar o seguinte. Poderia usar a cláusula where para colocar algum filtro, mas a princípio eu vou trabalhar com a tabela de clientes toda, sem descartar nenhuma informação. Então, eu vou contar e vou usar o Group By. O critério, como eu disse para vocês, o critério de separação dos clientes em grupos será o sexo. Então, na prática, vai acontecer na tabela de clientes aquilo que eu fiz como exemplo aqui, ó, nessa pequena amostra dos dados. Então, estou falando para o software de banco de dados. O banco de dados, eu quero que você me devolva qual é o sexo e qual que é a quantidade de linhas. Só que aí, olha que interessante. Agora, como eu coloquei o Group By, a contagem não é mais na matriz resultante inteira. Porque o que acontece? Quando eu coloco o Group By, a matriz resultante se transforma em vários grupos. Ó. Aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo, aqui eu tenho outro grupo e aqui eu tenho outro grupo. Então, como a matriz resultante não é mais uma só, a princípio, né? Pode ser mais de uma matriz resultante,
Então, com isso, a função count, ela não vai mais atuar em uma única tabela, ela vai atuar em várias. Então, a função count que eu coloquei aqui no comando, ela vai vir contar quantas linhas tem nesse grupo. E vai achar um valor para sexo igual a vazio, espaço. Depois, ela vai vir nesse grupo e contar aqui, ó, quantas linhas tem nessa tabela onde o sexo é F. Quantas linhas tem nesse grupo onde o sexo é M. E quantas linhas tem nesse grupo onde o sexo é 1. E a partir daí, o resultado vai ser esse aqui, ó. Vamos executar aqui para você ver. Ele encontrou, olha o tanto de sexo diferente que tinha, hein? Porque a gente, naquela amostra, a gente pegou apenas alguns. Mas dentro do banco de dados, tem aqui sexo, espaço ou nulo. Aqui também, um é espaço e o outro é nulo. Tá? Não dá para saber qual que é aqui, porque aqui no site não tem como ver. Mas tem 81, vamos considerar que é 81 como nulo, 8 como espaço, um cliente tem o sexo asterisco, 2 clientes têm o sexo 0, 20 clientes têm o sexo 1, 6 clientes têm o sexo 2, e assim sucessivamente, ó. Tem 138 clientes que o sexo é F, 336 clientes que o sexo é N. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Quando ele pegou a tabela de clientes toda, com mais de 700 clientes, e ele aplicou o grupo by sexo, ele fez exatamente o mesmo que nós temos aqui, ó. Só que nessa pequena amostra nós tivemos 4 grupos, e lá dentro do banco de dados, nos 700 clientes, tinha muito mais tipos de sexo cadastrado. Então, o resultado que nós tivemos foi esse aqui, ó. Ele fez o quê? Vamos recapitular. Coloquei aqui grupo by sexo. O que o software de banco de dados faz? Ele pega a tabela clientes, que é essa aqui, ó, clientes, fone, nome, bairro, endereço, sexo e nascimento. Pega todas as linhas dessa tabela. Como não tem a cláusula where, ele não descartou nenhuma informação. Se eu tivesse colocado alguma condição aqui, algum filtro, ele teria aplicado. Mas não coloquei, então não descartou nada. Pegou a tabela de clientes inteira e separou em grupos, considerando a coluna sexo como critério de separação em grupos. Então, ele, depois que fez essa separação, a função foi lá e contou quantos tinha num grupo, quantos tinha no outro grupo, quantos tinha no outro grupo. E como resultado do comando, nós vimos lá o sexo e a sua respectiva quantidade. Vamos pegar outro exemplo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar para outro banco de dados. Deixa eu ver como é que está essa tabela de pacientes aqui. Essa tabela de pacientes aqui, ela está mais simpática. Eu acho que os dados estão mais reais, a gente trabalhando com ela, a gente vai ter um resultado melhor. Aliás, vamos aplicar nela aqui também, ó. Parece que o sexo feminino e masculino aqui tá mais coerente, apesar de ter também aqui alguns que estão vazios, tem um aqui também que parece que está com o número 1, ó. Vamos fazer o mesmo teste aqui. Como é que seria? Eu quero saber quantos pacientes eu tenho de cada sexo. Eu vou colocar o sexo, vírgula, e vou contar. Contar eu posso contar usando a coluna código. E vou usar mais uma vez o grupo by sexo. É muito comum a gente colocar no select a mesma informação, a mesma coluna da tabela usada aqui no group by como critério de separação dos grupos. Porque se eu estou separando um dos meus pacientes pelo sexo, eu quero saber qual é o sexo com a sua respectiva quantidade, tá? Então isso é muito comum. Vamos ver aqui na tabela de pacientes como é que isso acontece. Ó, aqui está mais coerente. Mais uma vez, nós temos a situação de nu e espaço, mas temos 80 masculino, 52 feminino
e alguns outros aqui, ó, 3G, 2 com sexo J, 1 com sexo S. Ou seja, o que o software de banco de dados fez mais uma vez? Pegou todos os pacientes cadastrados, separou em grupos usando como critério o que estava preenchido na coluna sexo e depois me mostrou qual era esse sexo e quantas linhas ele contou em cada um desses grupos. Mas aqui também, vou dar um outro exemplo para vocês de como a gente poderia fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui novamente, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um outro exemplo, para a gente entender legal como é que funciona o grupo BY. Eu vou pegar novamente aqui os pacientes, vou pegar uma amostra novamente, só um segundo que eu vou separar isso aqui, igual eu fiz esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, coloco aqui, vou cortar isso aqui. Pronto, uma amostra da tabela de pacientes. Nós vamos fazer uma separação diferente agora. Vamos supor, isso aqui é o quê? Isso aqui é o banco de dados de um hospital, provavelmente. Não, provavelmente da Secretaria de Saúde de uma cidade. Não, também não tem a tabela de cidades. Pode ser que seja um banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos supor que lá em Belo Horizonte, no governo de Minas, lá tem um cadastro onde mostre as cidades. Para cada cidade tem os seus hospitais, e os hospitais fizeram as suas cirurgias. Cada cirurgia teve um médico, um paciente e uma doença relacionada. É uma interpretação aqui possível para esse exemplo de exercícios, tá? Então, vamos retomar. Dentro desse banco de dados eu tenho pacientes. Esses pacientes, eles têm uma data de nascimento. Tá aqui, ó, a coluna nascimento, e ela é do tipo date. Bom, se nós voltarmos lá no nosso bom e velho manual, que eu não sei se eu fechei, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Nesse nosso manual, nós temos as funções string. Na realidade, eu quero funções de data e hora. Por que funções de data e hora? Porque eu quero saber de todos os pacientes que já passaram pelos hospitais, quantos nasceram em janeiro, quantos nasceram em fevereiro, quantos nasceram em março. Ou seja, olha que situação interessante. O critério para separar os meus pacientes em grupos será o mês da sua data de nascimento. Então, na prática, o que vai acontecer? Esse primeiro paciente aqui, ó, ele nasceu em dezembro. Então, eu vou pôr ele aqui no final. Dezembro. A Adriana nasceu no mês 10, que é outubro. Mês 10 eu vou pôr mais aqui em cima. A Adriana nasceu em novembro. Então, mês 11. Então, eu vou colocar aqui no meio. Alexandre nasceu em dezembro também.
Então, eu vou pegar o Alexandre, que nasceu em dezembro, e vou colocar junto com o Adair, que também nasceu em dezembro. Olha só, na prática, o que eu estou fazendo. Eu estou separando os pacientes pelo seu mês de nascimento. Aqui agora eu tenho 2. Fernando e Gabriel, todos 2, nasceram no mês 11. Então, eu vou pegar os 2. Vou colocar aqui no mês 11, mas eu vou dar uma separada aqui que começou a ficar apertado. Vamos levar aqui a Adriana mais para cima. E vamos pegar esses 3 aqui que são do mês 11 e vamos colocar mais aqui no meio. Até o momento, eu tenho 3 grupos. Vamos continuar. Deixa eu apagar essa parte de cima. O Bruno nasceu no mês 5. Então, vamos colocar o Bruno para cá. Mês 5. Vou deixar ele por aqui, porque eu tenho aqui, ó. Olha que legal, tá na sequência certinho. Então, eu vou pegar esse bloco aqui. Vou levar lá para cima. Vou pegar o Bruno, descer um pouco mais para baixo. E aqui eu vou começar a separar. Carolina nasceu em janeiro. O Gustavo nasceu em fevereiro. O Henrique nasceu em março. O Jairo nasceu em abril. Opa, eu bagunçando o negócio aqui. Professor, Oi. aí no caso, as datas do nascimento deles são o ano, o mês e o dia, no caso, não é? Exatamente. Esse é o formato padrão com que uma data fica armazenado dentro do banco de dados. É no formato ano, mês e dia. Certo. Aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu começar a recortar aqui para reorganizar isso. Eu tenho aqui agora a Leda e a Letícia, que nasceram em agosto. Deixa eu levar elas ali para um outro cantinho. Põe elas aqui para cá por enquanto. Aí, nós temos, eu vou descer um pouquinho o Leandro. Eita, caramba, cliquei errado aqui. Vou descer um pouquinho o Leandro, porque o Luiz também nasceu no mês 5. Eu vou pôr ele junto aqui. Mais um aqui do mês 8, ó, Marcelo Jundurian. Mais um no mês 8, vamos colocar ali. Esse aqui nasceu no mês 5, então vamos pegar essa Margarete aqui, nasceu em maio, ou junto com esse. E vamos separar um pouquinho mais o Leandro, que é do mês 6, para não ficar misturado. Desce um pouquinho mais. Temos aqui a Maria Nilce, que é do mês 11. Então, vamos levar ela lá para o outro lado e colocar aqui junto com os pacientes que nasceram no mês 11. Temos aqui o Wilson, que é de abril, mês 4. Então, vamos pegar o Wilson aqui. Vamos arrastar ele para o mês 4. Eu vou dar uma separada aqui agora, porque o 4 e o 5 ficou meio apertado. Opa. Descer um pouquinho o 5 aqui para baixo. Pronto. Por último, nós temos uma aqui que nasceu no mês 1, que é uma SDF. Vou considerar ele mês 1. Apesar que, se ele ainda estiver vivo, tem quase 2.000 anos, porque nasceu 1º de janeiro do ano 1000. Esse paciente. E um aqui que é 000. Vou deixar ele aqui mesmo, tá? Então, olha só. Esse aqui é o resultado, lembrando mais uma vez, que nós pegamos apenas uma amostra. Não estão todos os pacientes aqui. Então, qual foi o resultado desse group by que a gente vai testar na prática ali? Nós temos
2 que nasceram no mês 1, um paciente que nasceu no mês de fevereiro, um paciente que nasceu no mês de março, 2 pacientes que nasceram no mês 4, abril, 4 pacientes que nasceram no mês 5, que é maio, um paciente que nasceu no mês 6, que é junho. Esse paciente aqui está com a data de nascimento 0000, então ele vai entrar no pacote do mês 0, que na prática nem existe. Aqui agora nós temos 3 pacientes que nasceram no mês 8, um paciente que nasceu no mês 10, 4 pacientes que nasceram no mês 11 e, finalmente, 2 pacientes que nasceram no mês 12. O que eu quero que vocês entendam desse cenário aqui, ó, é que eu estou explicando apenas o critério de separação dos dados pelo mês de nascimento. Lá, na hora que a gente for executar o comando, o resultado vai ser diferente desse, porque aqui nós fizemos com uma pequena amostra dos dados. Dentro do banco de dados, aqui agora, o resultado vai ser diferente, mas dentro da mesma lógica da separação dos dados em grupo. O resultado é diferente porque quantos pacientes... Opa! Apertei um trem errado aqui. Sair desse F11 aqui, para fechar isso aqui e voltar. Pronto. Quantos pacientes eu tenho? A gente não viu essa conta, né? Pacientes tem nessa tabela. São 171 pacientes, ó. 171. Certo? Então, vamos agora contar quantos pacientes eu tenho pelo mês de nascimento. Aí que entra a função aqui, funções de data e hora. Como é que eu faço para pegar só o mês de uma data? Porque olha só o que acontece. Na tabela de pacientes, a coluna nascimento é um campo do tipo date. E nós vimos que o campo do tipo date, ele é formado por... ele é formado por 4 dígitos do ano, 2 dígitos do mês, 2 dígitos do dia. E o que eu preciso é uma função que pegue para mim apenas o que me interessa, que é o mês. Então, vamos voltar no manual e vamos ver as funções que nós temos aqui, ó. Essa função day of week, ela pega o dia da semana. Se eu quisesse saber se o paciente nasceu no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, bastava usar essa função, coloco a data de nascimento do paciente aqui dentro, e se ele me devolver 1, o cara nasceu domingo. Se ele devolver 2, segunda, e até 7, que é sábado. Então, essa função, eu passo para ela um date time, que no caso é o nascimento do paciente, e ele vai devolver um número entre 1 e 7, para me falar se 1 é domingo e 7 é sábado. Não é essa função que eu quero. Aqui ele me dá, eu passo uma data, ele me dá o dia. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a função mês. Eu passo para essa função um date time, ele me devolve o mês. É isso que eu quero. Então essa é a função. Vamos voltar lá. Então, qual que vai ser o critério de separação dos grupos de pacientes? O critério vai ser o mês da coluna nascimento. Então, aqui, ó, o grupo by vai separar os pacientes em grupos. Que critério ele vai usar para separação em grupos? Ele vai pegar a data de nascimento, a função vai extrair apenas o mês. E eu vou copiar isso aqui porque eu quero saber. Eu vou colocar aqui, ó, qual que é o mês do nascimento e a quantidade que ele vai contabilizar de cada um dos grupos. Aqui ele separou um grupo, aqui ele separou outro grupo, outro grupo, outro grupo. Ele vai fazer isso e depois ele vai me apresentar o resultado. Então, vamos ver a situação. Olha lá. Tem 22 pacientes que não têm data de nascimento preenchida. Tem
78 pacientes que nasceram no mês 0. É o caso daquelas datas que estão 0000. Depois eu tenho 6 pacientes que nasceram no mês 1, que é janeiro, 5 pacientes que nasceram em fevereiro, 4 em março, 4 em abril, 7 pacientes no mês 5, e assim sucessivamente, até 6 pacientes no mês 12. Então, veja que, mais uma vez, eu tive a possibilidade de pegar os dados de uma tabela, que são pacientes, aplicar um critério de separação desses pacientes em grupos, onde esse critério foi o mês de nascimento. Então, o software de banco de dados pega todos os pacientes, separa em grupos, e depois a função count vai contar a quantidade que tem em cada grupo. E para apresentar o resultado, eu pedi para mostrar qual é o mês e qual é a quantidade. Foi isso que nós fizemos aqui. Bom, eu vou fazer mais alguns exemplos para a gente entender as outras funções. Porque, veja bem, o conceito do group by é esse que eu acabei de apresentar. A função count conta quantidade. A função sum soma, faz um somatório da coluna. O que é o somatório da coluna? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra. A tabela de cirurgias. A tabela de cirurgias, vamos mudar para a tabela de cirurgias. Vamos ver o que tem dentro da tabela de cirurgias. Vamos ver o que tem na tabela de cirurgias. A tabela de cirurgias tem uma última coluna aqui, ó, que é o custo. Certo? Então, aqui, ó, essa cirurgia aqui, ó, custou R$ 3.485. Essa outra cirurgia custou R$ 2.520. E assim sucessivamente. Essa cirurgia aqui, ó, custou R$ 14.850. Então, eu tenho o valor das cirurgias. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu tenho também o início da cirurgia e o término da cirurgia. Então, essa cirurgia aqui foi no dia 15/8/2001. Começou às 4 da tarde e terminou às 9 da noite, do mesmo dia 15/8. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar por ano, quanto que foi arrecadado, quanto que foi pago em cirurgias por ano. Então, aqui eu tenho o ano 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, assim sucessivamente. Eu quero saber quanto que se gastou em cirurgias por ano. Como é que eu vou fazer essa conta? Para começar, nós vamos considerar da tabela de cirurgias o início da cirurgia. Se você conferir aqui, é um date time. Vou usar, então, como critério de separação em grupos, a função year. Deve estar mais aqui na frente do manual. Ó. Quer ver? Week of year. Year. O que a função year faz? Se a função month pega o mês, a função year me devolve o ano. Eu passo um date time, e a função year me devolve apenas o ano daquela data. Então, eu vou pegar o year do início. Esse início é a coluna aqui da tabela de cirurgias, que contém a data e a hora de início da cirurgia. E eu vou querer saber o seguinte. Vou querer saber o ano. Vou querer somar o custo das cirurgias. A cirurgia tem a coluna custo, que eu mostrei para vocês, que é a última, que é um decimal 8,2. Então, eu vou somar o custo. Então, vamos lá. Eu vou explicar de novo, tá, pessoal? Não pode estar sendo repetitivo, mas eu acho que vale a pena. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar o conteúdo da tabela de cirurgias. Ó, esse aqui é uma amostra, tá certo?
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, só para reforçar mais uma vez a função do Group By, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá de novo. Ó, tá aqui, aquela amostra. Deixa eu chegar isso aqui para frente um pouquinho. Então, quando eu fizer o Group By pelo ano de início da cirurgia, aqui, ó, o critério do Group By é essa informação aqui, ó. Certo? Então, o que o software de banco de dados vai fazer? Vai pegar essas cirurgias aqui, são todas de 2001. Então, vamos começar um grupo aqui de 2001. Vou ter que dar uma diminuidinha aqui, senão não vai dar para a gente ver. Um pouquinho mais. Já ficou razoável. Então, recapitulando, essas aqui todas são de 2001. Vamos fazer um montinho aqui de 2001, um grupo, né? Essas aqui são de 2002. O Group By sempre faz isso aqui. Você falou lá, separa por grupos. Qual é o critério? É o ano, é esse ano aqui, ó. É esse que eu estou marcando aí para você ver. Esse é o critério, beleza. Então, por ele, nós vamos separar os grupos. Essa aqui é de quando? Essa aqui é de 2003. Vamos pôr para cá, 2003. Opa, eu acabei pondo uma de 2002 misturada aqui, ó. Passou desapercebido. 2002 é aqui embaixo. Pronto. Essas aqui, 2003. 2003. Cadê você? Aqui. Essa aqui é 2004. Opa, tem mais. 2004. 2004 é a primeira vez que aparece, eu vou pôr aqui para cima. 2005. Ainda não tenho, então vamos pegar aqui 2005. Tá aqui, 2005 é outro grupo. 2006. 2006 é outro grupo. E 2000, tem um 2001 de penetra aqui. 2001 aqui, ó. Que eu vou levar lá para 2001, que é aqui. Então, nessa pequena amostra dos dados, isso aqui que eu acabei de fazer é o Group By. É a separação dos dados em grupos, usando como critério o ano do início da cirurgia. Então, na prática, isso que eu fiz lá é isso aqui, ó. Group By. Year. Opa. Year. Início. Que é o início das cirurgias. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver qual que é o ano de início das cirurgias. Quero que as cirurgias sejam separadas pelo ano de início. E agora, eu quero que seja somado a coluna custo. Custo. Para mim saber o quê? Isso aqui, ó. O que a função sum vai fazer nesse momento? Ela vai vir aqui, ó, e somar essa informação aqui, ó, que é o custo. Então, 21.532, 14.541, 32.500. Esse somatório é quanto foi pago em cirurgias no ano de 2004, que é esse primeiro grupo que eu separei aqui. Aí ele vai vir o seguinte, e 2005, que é esse grupo com 3 cirurgias? Ele vai somar 25.312 mais 215 mais 3.152. E ele vai achar um valor que é cirurgias do ano de 2005. E assim sucessivamente. Percebam que, diferente da função count,
que simplesmente contaria quantas linhas tem em cada grupo. A função count só conta a quantidade de linhas. Independente se eu coloco essa coluna, se eu coloco essa, se eu coloco essa. Ele conta a quantidade de linhas. A função sum, não. Ela soma o conteúdo da coluna que você escolheu. Então, se eu escolher colocar aqui o custo, ele vai somar o custo de cada cirurgia. Vamos ver o resultado? Então, tá aí, ó. Vamos pegar aqui para frente, né? Ó, em 2000, foi 1.013.065,25 centavos. Em 2003, 31.019. E assim sucessivamente. Veja que eu tenho aqui o ano, ó, 2018, foram 124.839,41 centavos. Então, a função sum, ela faz o somatório. Ela vai somar o quê? O que tiver armazenado ou registrado naquela coluna que você especificar aqui. O group by vai funcionar do mesmo jeito para tudo. Mais uma informação interessante. Eu posso colocar aqui na frente, ó, outro tipo de cálculo para ser aplicado nos mesmos grupos. Então, eu posso, por exemplo, contar aqui, ó, usar o count. Aqui, tanto faz, né? A gente acabou de ver que no count, a coluna que a gente coloca dentro do count, ela não tem tanto significado igual tem aqui dentro do sum, porque no sum, ele soma o conteúdo dessa coluna custo. Aqui o count, ele vai contar a quantidade de linhas que foram agrupadas em cada grupo, e a coluna aqui não tem uma importância tão significativa. Veja que agora eu tenho uma informação mais completa. Por exemplo, em 2014, foram 12 cirurgias que renderam um total de 14.031,72 centavos. Olha que informação interessante. Em 2019, em apenas 5 cirurgias, foram pagos, né, essas 5 cirurgias pelos pacientes, 658.662. Ou seja, no mesmo group by, aqui, ó, no mesmo group by, eu posso obter mais de uma informação ao mesmo tempo. Eu posso obter o somatório desse custo e contar quantas linhas eu tenho nessa quantidade. Certo? Então, isso é a função sum. A função AVG é uma função que já me dá automaticamente a média. Então, por exemplo, se aqui, ó, eu tenho o somatório e aqui eu tenho a quantidade, se eu dividisse um pelo outro, eu teria a média. Então, eu posso calcular essa média aqui, ó. Ou seja, qual foi o custo médio de cada por cirurgia? Se eu fizer uma AVG aqui, ó, custo, o que ele vai fazer, a função AVG? Ele vai calcular automaticamente a média dos custos. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai somar isso aqui e dividir pela quantidade. Então, ele soma o custo, vamos pegar um outro grupo, nesse grupo aqui, ó, ele soma todos esses valores e divide por 5. Ele vai achar qual foi o custo médio das cirurgias no ano de 2001. Vamos pôr essa informação aqui? Vamos executar? Olha lá, vamos pegar aqui mais para frente. Em 2013, foi um total de 74.996,21 centavos pagos em 9 cirurgias, o que dá uma média de 8.332,91 centavos. Aqui ele colocou com mais casas decimais, tá? Tem função para arredondar isso aqui, mas não vou deixar que surja, não. 2019, no ano de 2019, foi um total de R$ 658.662 em 5 cirurgias, o que dá uma média
de R$ 131.732,40 por cada cirurgia. Então, a função AVG, ela faz uma média. A função min pega o menor valor do grupo. E a função max pega o maior valor do grupo. Então, se a gente fosse aplicar essa função min e max, nesse grupo aqui, ó, por exemplo, nesse grupo aqui, ó, qual que é o maior valor desse grupo? O maior valor é esse aqui, ó, 5.200. É o max. E o min? Qual que é o menor valor? 1.500. Então, vamos usar tudo nesse mesmo exemplo para a gente ver que legal que fica esse negócio aqui. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu tirar um pouquinho desses espaços aqui que não são necessários. Então, eu vou colocar aqui min, custo, max, custo. Vou executar. Olha só quanta informação interessante eu tenho aqui. No ano de 2014, foi pago um total de R$ 14.031,72, num total de 12 cirurgias, onde teve um custo médio de R$ 1.169,31 por cirurgia, onde, esse aqui é o mínimo e o máximo, onde a cirurgia mais barata custou R$ 2,00 e a cirurgia mais cara custou R$ 5.000. Percebe? Então, para resumir a aula de hoje, nós temos o Group By, que tem o objetivo de separar os dados em grupos, quantos grupos forem necessários de acordo com o critério estabelecido. Nesse caso, o critério estabelecido foi o ano do início, por isso que o critério aqui, ó, foi esse aqui, ó. Esse, ó, foi só o ano, tá? A partir do momento que o Group By separa todas as informações, que aqui no caso é a tabela de cirurgias inteira porque nós não especificamos nenhum critério de filtro aqui na cláusula where, não foi especificado, então, consequentemente, a tabela inteira. E aí, na sequência, nós solicitamos quais as informações que nós queremos que sejam calculadas ou apresentadas de cada grupo. Ok? Bom, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade aí para qualquer momento, pode me interromper e fazer as perguntas, tá? Eu vou tentar, enquanto isso, enquanto vocês vão pensando aí se tem alguma pergunta ou alguma dúvida, eu vou tentar achar algum exercício aqui que se utilize desse recurso do Group By, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho algum exercício aqui que necessite de usar o Group By. Professor, Oi, pode falar. esses exercícios que usam Group By, eles estão mais no nível 3 ou do 4 para frente? A partir do nível 3 já tem. Tá certo. Mas no nível 4 e 5 com mais intensidade ainda. Entendi. Aqui, como é sorteado aleatório, sempre quando a gente quer, não aparece. Ai, ai, ai. Aqui, essa aqui, ó, não é Group By, tá? Mas ela é interessante, ó. A pergunta é a seguinte: a cidade de maior população tem quantos habitantes? Olha que interessante e simples de resolver. Aqui eu tenho a tabela de cidades. A tabela de cidades tem o código, o nome e a população. Eu já aprendi a usar a função max, que pega o maior valor de uma coluna. Então,
a cidade de maior população nada mais é, tem quantos habitantes? Nada mais é que o maior valor que existe na coluna população dentro da tabela de cidades. Então, se eu fizer select max população from cidades, eu estou usando a função max, porém, essa função max, ela vai se aplicar à tabela inteira, não é a grupos, porque eu não usei o group by, porque aqui para pegar a população da cidade com mais habitantes, é a tabela inteira, eu só quero o maior valor, eu não tenho necessidade de separar as cidades em grupos. Então, simplesmente, ó, select max população from cidades. O max vai pegar o maior valor dentro da coluna de população da tabela cidades. Vamos ver quanto que é, só para ver aqui. Nossa senhora, que número esquisito. 5.46 elevado a 28. Jesus. Bom, para a gente ter certeza que isso aqui está correto, a gente clica no botão corrigir. Se ficou verdinho, parabéns, acertamos o exercício. Como eu não entrei com o meu usuário aqui, ó, não ficou registrado para mim, perdi. Mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu pegar uma outra pergunta. Aqui, mais uma onde eu aplico o SUM. Mostrar a soma da população de todos os bairros. Ah, desculpa, lá foi o max, né? Eu quero saber a soma da população de todos os bairros. Então, select, a coluna populacal from bairros. Ele vai pegar a tabela de bairros, somar toda a população de todos os bairros e vai apresentar o resultado para a gente, que dá 2.733.976.248. Vamos ver se está certo? Corrigir, verdinho, parabéns, resposta certa. Deixa eu ver aqui. Poxa, não é possível que não vai aparecer nenhum exercício para usar o group by. Que dó. É no nível 3. Tinha bastante. Deixa eu tentar uma estratégia aqui. Vou pegar os meus exercícios respondidos. Vou dar uma localizada aqui no group by. Aqui tem uma aqui. Mas eu não sei se esse group by aqui está errado. Esse aqui é nível 5. Nível 4, nível 4. Nível 5. Ah, esse aqui tem, ó. Mas eu não consigo voltar nela. Consegui? Não, mas está respondida já, não adianta. Vamos ter que fazer uma tentativa aqui mesmo. Vamos lá. Não. Também não. 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 Professor. Não. Oi? E se você tentar colocar aquela opção de cor? Ah, isso aqui só muda a cor mesmo, mas o sorteio das questões aqui continua o mesmo. A felicidade não. Também. Aqui, essa aqui é interessante, ó. Não tem group by, tá? Mas usa as funções novas que nós aprendemos hoje. Quantos pilotos nasceram no mês de abril ou agosto? Então, quantos pilotos é quantidade. Então, select, count, a tabela de pilotos. Cadê? Tá aqui, ó. Pilotos tem brevet, nome, sexo, nascimento e fone. Vou pôr aqui brevet, pilotos. Qual que é o critério de separação dos dados? Só me interessa piloto que nasceu no mês de abril ou agosto. Como é que eu faço isso? Já usamos o mês. A tabela de pilotos tem a coluna nascimento. Então, nascimento. O mês de nascimento do piloto tem que ser igual a 4, que é abril, or month, nascimento, ou o mês tem que ser igual a 8. Então, o que eu estou falando aqui? O mês de nascimento do piloto tem que ser abril, que é 4, ou o mês de nascimento tem que ser igual a 8. Vamos ver o resultado disso? Dá 8. Será que está certo? Certa resposta. Parabéns para nós.
Eu tô achando que vai ficar para uma próxima oportunidade um grupo buy aqui, viu? Esse aqui usa 12, tá? Esse aqui tá mostrar a média da população das cidades. Não tem grupo buy nesse aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não quer vir, não vem. Bom, é isso, tá, pessoal? Para a aula nossa de hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Nós vimos aqui o conceito do Group By, tá? Acho que ele ficou muito bem explicado, bem detalhado. Qualquer outra dúvida aí, quando for precisar de usar, é só me chamar, mandar mensagem que a gente vai tirando as dúvidas. Aprendemos a usar essas 5 funções aqui que são muito interessantes para você contar a quantidade de linhas que tem ou na matriz resultante ou nos grupos separados pelo Group By. O SUM soma o conteúdo da coluna, o AVG faz uma média para você, o min pega o menor valor e o max pega o maior valor do grupo, ok? Com base nisso, pessoal, a ideia sempre dessas nossas aulas é fazer os exercícios aqui do site, tá? Lembrando que isso aqui é o principal critério, é a principal atividade da disciplina para que você seja aprovado na disciplina. Então, lá no final desse PSE, que é lá em fevereiro, o que a gente vai fazer, eu vou ter acesso a essas estatísticas de vocês aqui, ó. Cada usuário de vocês, eu vou saber quantos exercícios vocês acertaram dos níveis 3, 4 e 5, tá? Então, é isso que eu preciso. Eu preciso que vocês façam esses exercícios, a princípio, só de nível 3, com base no que a gente estudou aí nessas 3 primeiras aulas, vocês já conseguem fazer alguns exercícios de nível 3. Nas próximas aulas eu vou continuar explicando mais conceitos e mais recursos que vão facilitar ainda mais que vocês sejam capazes de fazer os exercícios de nível 3, tá? Lembrando que 90% ou mais dos exercícios você precisa aplicar algum tipo de função, então volta a reforçar, vem aqui no manual, nessas funções que eu passei lá no item 632, né? 6.3.2. Aqui. Na função 6.3, né? Funções 6.3.2, string, numéricas e de data e hora. Esses 3 grupos de funções facilitam muito a solução dos exercícios. Então, não esqueçam de estudar esses 3 grupos de funções aqui do manual e fazer os testes, como eu já orientei na aula passada. Certo? Lembrando mais uma vez que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vai mandando no grupo do WhatsApp lá da nossa turma e, à medida do possível, pode mandar direto para mim também. À medida do possível, se eu não responder na hora, eu respondo depois. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, pessoal. Então, por hoje é só. Tá? Um abraço a todos. Boa semana, bom descanso. E até o nosso próximo encontro. Tchau, até mais. Até mais, professor. Alô, Lucas, um abraço.